Meus amigos, saudações, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre strop. O strop de couro é um equipamento utilizado na pós-afiação. Muita gente não usa o strop de couro, às vezes por não saber nem que existe, ou às vezes por não saber exatamente qual é a função dele. Mas o strop deve ser utilizado quando a faca já está afiada. Depois que a faca está afiada, vocês podem dar um refinamento através do strop de couro, que não é nada mais do que dois pedaços de couro idênticos, colados, um com a face lisa para fora e outro com a face grossa para fora. Então, esse strop, por exemplo, ele é vendido pronto no Mercado Livre, ou no Shopee, ou em qualquer outro lugar. Tem vários tipos. Esse aqui foi o que eu comprei. É uma base de madeira com uma das partes de couro colada com a parte grossa para fora e outro colada com a parte fina para fora. Vocês não precisam comprar exatamente isso aqui pronto, vocês podem fazer em casa. Basta ter os dois pedaços de couro. Isso aqui, para quem não tem couro, para quem não tem facilidade de conseguir couro, como é o caso aqui, isso aqui tem para comprar no Mercado Livre, custa 30 e poucos reais. E já vem os dois. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão colar numa base de madeira, que nem essa aqui, por exemplo. Vocês vão colar um lado com a parte grossa para fora e o outro lado com a parte fina. Com a parte fina para fora, a parte lisa. Então vocês vão ter aqui duas faces. Esse comprado pronto, eu achei ele meio flexível demais. Quando vocês estão segurando para fazer o trabalho, ele meio que enverga. Por isso que eu comprei, por isso que eu fiz em casa esse aqui, que é um caibo, pedaço de viga, de madeira, com os dois couros colados, um de cada lado. O strop deve ser utilizado em conjunto com a pasta. Tá? A pasta jacaré verde. Quando vocês compram o strop pronto, normalmente vem junto a pasta jacaré. Essa pasta jacaré deve ser passada na superfície grossa. Então, o que vocês vão fazer? Nesse meu aqui, por exemplo, que ele já sofreu várias vezes a pasta, se por acaso ficar muito grosso, ficar muito emplastado de pasta, vocês podem raspar com o dorso de uma faca qualquer. Quando estiver limpo, vocês vão passar a pasta. Passar bastante a pasta na parte grossa. Tá? Passem por toda a extensão da parte grossa. Uma pasta desse tamanho dura um monte de tempo. Então vocês não precisam necessariamente comprar a grande, tem a pequena para vender. Então, depois que vocês passaram em toda a superfície da parte grossa, ele está pronto para ser utilizado. A parte fina não deve levar pasta nenhuma. Como é que vocês vão fazer a utilização? Vocês vão utilizar na última fase da afiação. Então, a faca já tem que estar afiada. Isso é uma condição básica. A faca já deve estar afiada, seja pelo processo que for. Eu utilizo a afiação na lixa. Tem um outro vídeo que eu mostrei que faz a afiação na lixa. Mostrei, inclusive, para fazer os gabaritos do ângulo de afiação e a construção desse afiador aqui. São simplesmente duas lixas. Após utilizar a afiação, seja nesse sistema de lixa, seja no sistema de pedra, seja usando a pedra, só que aí vocês vão ter que usar uma pedra grossa e uma pedra fina, seja utilizando as barrinhas diamantadas, que eu também falei no vídeo anterior. Quando vocês terminarem esse processo de afiação, vocês podem utilizar o strop. Eu recomendo, e eu sempre, depois que eu adotei esse sistema de lixa, eu nunca mais utilizei praticamente as pedras, porque ele é um sistema fácil, barato, muito rápido
e que funciona em qualquer situação. A desvantagem que eu enxergo nas pedras é a seguinte: em primeiro lugar, custa caro. Essa pedra 400 custa quase R$80 e essa pedra 1000 custa quase 250. Se vocês quiserem ir adiante numa pedra 2000 ou 3000, chega a ter pedra que custa 800, R$900. Então, para ter um conjunto de pedras, é caríssimo. Fora que a pedra tem que ser usada molhada. Ela fica tudo lambuzado, faz aquela sujeirada. E outro detalhe, se vocês, por exemplo, forem afiar um facão desse tamanho aqui, por exemplo, na pedra, é muita mão de obra fazer isso. É muito mais fácil fazer na lixa. Então, esse sistema de lixa, desde que eu adotei, eu nunca mais abandonei. Tá? Para mim, ainda é o melhor sistema que tem para afiar facas. Mas vai de gosto de cada um. Cada um faz o seu sistema. Eu dei uma pausada no vídeo só para reposicionar as coisas aqui em cima da mesa, tá? Para mostrar para vocês o sistema que eu uso completo, eu vou usar essa faca grande aqui. Essa faca, ela está relativamente bem afiada, mas ela não está bem afiada. Então eu vou fazer um processo rápido de afiação, que é exatamente o que eu mostrei no vídeo anterior. Então nós vamos definir um ângulo de afiação de aproximadamente 20 graus e vamos fazer todo aquele processo de afiação na lixa. Tá? Só que bem mais abreviado dessa vez, porque o objetivo não é esse. Então nós vamos passar 5 vezes, 2, 3, 4, 5, para um lado, na lixa grossa, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Eu não vou passar o resto porque não precisa, a faca ela não está com o fio estragado. Quando a faca está com o fio muito estragado, a gente faz mais na lixa grossa. Vamos para a fininha agora, para a lixa 600. 1, 2, 3, 4, 5. De um lado, 1, 2, 3, 4, 5 do outro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Nesse momento aqui a faca está afiada, tá? Bem afiada. Vocês podem ver que ela está cortando bem. Mas nós podemos melhorar esse corte através do strop. É justamente para isso que funciona. Ele faz uma finalização e um polimento do fio. Após o strop, a faca corta mais suave. Ela tem um corte bem mais suave. Então vamos utilizar o strop. Como é que nós utilizaremos o strop? Da seguinte maneira. Vocês vão pegar a parte grossa, que tem a pasta, e vão passar com o mesmo ângulo de afiação 5 ou 6 vezes. Sempre nesse sentido. Nunca para cá, senão vocês vão cortar o strop, o couro. E usem toda a extensão da faca. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer 7 vezes. Isso que saiu preto aqui, ó, não é sujeira da lixa. Isso aqui é limalha, é rebarba da faca, do fio. E é justamente esse o objetivo do strop, é tirar a rebarba para que ele fique polido. Virem e façam no mesmo sentido, mantendo o mesmo ângulo de afiação. Cuidem para não irem lá cortar o strop, tem que ser nesse sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observem que saiu mais coisa preta, mais pó preto. Após isso, virem para o outro lado, para a parte lisa. De novo, cuidem para não lascar, para não cortar o couro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sem força nenhuma, tanto de um lado quanto do outro. Vocês não precisam fazer força, vocês simplesmente passam como se estivessem passando manteiga no pão. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e está pronto. Cuidem para utilizar sempre do início à ponta da faca inteiro, aqui, ó, como se estivessem afiando de novo. Esse é o objetivo, é polir toda a superfície do fio. Sem força e sem pressa, não precisa ter pressa nenhuma. Para lá e para cá. Usem toda a superfície.
da faca. E vocês vão ver que o fio já está brilhando. Não sei se dá para ver no vídeo, mas o fio já está brilhante. E o resultado, vocês podem ver que é completamente diferente só da afiação com a pedra ou com a lixa. Ele fica cortando como uma navalha. E essa faca é a que vocês podem apresentar para os outros como sendo a faca tratada no strop. Tá? Ó. Aqui choveu, faz 2 meses que chove em Porto Alegre, então os papéis estão todos moles. É por isso que ele está mordendo de vez em quando. Mas a faca está extremamente afiada, graças ao strop. Em toda a superfície, ó, vocês podem ver que vocês cortam aqui no meio e cortam a ponta. Em qualquer ponto da faca, ela está afiada. Ó. Isso para uma faca desse tamanho, na verdade, para as facas de campo, não necessariamente a gente precisa usar o strop. A afiação na lixa ou na pedra é mais do que suficiente. Nas facas de churrasco, isso aqui faz uma diferença gigantesca. Mas eu sempre uso em todas elas. Tá certo? Essa é a afiação no strop. Quais são os problemas que vocês podem encontrar durante a afiação no strop? São basicamente os mesmos problemas que vocês encontrariam na afiação com a pedra ou com a lixa. As melhores facas de afiar são essas que tem esse choil aqui. Esse finalizador se chama choil de afiação. Os grandes servem para enfiar o dedo e para dar mais firmeza. Mas existem facas que têm os pequenos. Aqui, esse choil pequeno serve para que vocês consigam encaixar o final da lâmina exatamente na lixa, ou na pedra, ou no strop. Então, aqui vocês conseguem, essas facas que têm o choil de afiação, vocês conseguem uma finalização muito melhor do que nas facas que não tem. Por exemplo, essa faca aqui, esse canivete aqui, não tem o choil de afiação. Então, o que acontece? A gente nunca consegue terminar aqui sem arranhar a parte da faca, a parte do final, que é o ricaço. Isso aqui se chama ricaço. Dificilmente se consegue fazer isso aqui encaixando direitinho. Normalmente o que acontece? Acaba arranhando, seja aqui ou seja na lixa. Então, facas sem o choil, eu não gosto de facas sem choil de afiação, porque elas dificultam. As facas que não têm terminação nenhuma, que nem essa, também são fáceis, porque elas vão até lá e não atrapalham nada, não tem nada aqui que atrapalhe, tanto num sentido quanto no outro. Então, quando vocês forem escolher facas, escolham facas que tenham esse terminador no ar, vazio, ou facas que tenham um choil de afiação, seja pequeno ou seja grande, não importa. O que importa é que eles são extremamente úteis na hora de afiar. Por exemplo, essas facas que têm um choil que segura o dedo, que na minha opinião são as melhores, elas afiam muito fácil, porque isso aqui encaixa certinho, não tem nada que atrapalhe. As facas de churrasco normalmente não tem, e as facas de cozinha também. As facas de cozinha e de churrasco normalmente vão até o fim. Então aqui vocês obrigatoriamente têm que cuidar para não lixar, aqui na lixa, para não lixarem o cabo. Então elas vão, mas também não é nada de muito difícil. As facas da Mora, por exemplo, das Mora Kniv, todas elas têm o cabo moldado em volta da lâmina. Então elas também têm uma dificuldade, porque a gente faz até aqui, e aqui o cabo atrapalha. Ó, isso aqui atrapalha bastante na hora da afiação. Mas nada que com um jeito não se consiga fazer com calma. As facas de churrasco, por exemplo, às vezes tem uma terminação cega aqui para não cortar o dedo, para justamente não acontecer isso aqui e não cortar o dedo. Elas também são fáceis de afiar, elas vêm até aqui e não tem um obstáculo. O problema de usar o strop é o mesmo problema de usar qualquer tipo de afiador, pedra, lixa ou as barras diamantadas. Se vocês tiverem uma faca que tem uma anatomia interessante,
que facilite isso, vai facilitar um monte. Essa facona aqui, por exemplo, ela não tem um choil de afiação, ela tem um choil de segurar, mas ela não tem, aí depois vem o ricaço e aqui ela vem direto. Então, essa faca tem que ter todo cuidado para afiar, porque ela não tem aquele terminador. Ela tem o choil de segurar o dedo, mas ela não tem o choil de afiação. Esse choil de afiação, se vocês quiserem criar nas facas de vocês que não tem, é muito fácil. É só passar uma lima redonda aqui, daquelas de afiação de motosserra, e vocês conseguem criar o choil, como esse aqui. Tá? Isso aqui, se passar uma lima de motosserra naquela faca, ela fica igualzinha a essa aqui. É interessante. Eu sugiro que façam se tiverem dificuldade de afiar. Se não tiverem dificuldade de afiar ou de usar o strop nesse tipo de faca, vocês estão tranquilos. Não tem motivo para fazer se não precisar. Um último detalhe só para finalizar. Muita gente indica usar chaira depois da afiação. Eu não gosto da chaira. A chaira tem que saber muito bem utilizar, porque se não souberem utilizar, vocês estragam a faca. Vocês estragam toda a afiação que fizeram. A chaira, ela não afia, em primeiro lugar. Vamos mudar um pouco o conceito de pessoas que acham que a chaira afia. A chaira não afia. A chaira alisa o fio e ela alinha o fio depois que a faca estiver afiada. Porque com o uso, a faca pode ficar cega, que é sem fio, ou ela pode ficar com o fio dobrado. Se ela ficar com o fio dobrado, a chaira vai ajudar e vai colocar de volta no mesmo ponto. Basicamente, a chaira dá uma polida no fio, que é o que o strop faz. Então, por isso que eu não gosto de usar chaira. Até porque é uma coisa pesada, não é muito fácil de ser carregada numa mochila, por exemplo, e não tem grandes efeitos. Se vocês tiverem uma lixa dentro de uma mochila, vamos para o lado do acampamento, se vocês tiverem uma lixa 220 dessas, dobradinha dentro da mochila, e tiverem um pedaço de couro ou um pedaço de madeira, se vocês não tiverem nenhum couro no acampamento de vocês, vocês pegam um pedaço de madeira, tirem um pouco da casca, e isso aqui vocês podem utilizar como strop. Funciona também, da mesma forma. É uma superfície fibrosa e dura, que não vai se deformar e vai fazer um polimento. Isso aqui pode ser considerado um strop, só não é de couro. Se vocês afiarem a faca e fizerem isso aqui, vocês vão estar com o fio alinhado, em qualquer lugar, qualquer galho de qualquer coisa. Então, uma lixa dentro da mochila resolve o problema da afiação, e qualquer galho resolve o problema de alinhamento e polimento do fio, que é o que o strop faz. Claro que o strop faz muito melhor, porque vocês vão ter a pasta, vocês vão ter o couro correto, o couro grosso, depois o couro fino, mas nada que num momento de necessidade não seja perfeitamente feito também com um galho. Mas o uso do strop é esse. Tá? Espero que eu tenha clareado essa situação e que vocês aproveitem essas dicas. Utilizem o strop porque ele vai dar uma vida nova ao fio das facas de vocês. Vocês vão ter facas afiadas extremamente bem, sem custo praticamente. O custo do strop se resume ao couro. Tá? Essa é a técnica que eu uso, essa é a técnica que eu já afiei centenas de facas, eu já peguei faca destruída e essa técnica funciona e funciona muito bem. Quando a faca está completamente destruída, eu vou para a lixadeira de cinta, mas quando a faca está apenas sem fio, lixa e strop resolve tudo. Tá certo? Eu vou deixar na descrição o link do outro vídeo que eu fiz mostrando a construção do afiador e a construção dos gabaritos. Eu vou deixar na descrição do vídeo, para que vocês possam olhar os dois, porque um complementa o outro. Tá? Muito obrigado e obrigado por assistir.